Se um dia eles forem tentar outro filme de Scooby-Doo, eu sinto que a vibe tem que ser essa daqui. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui, dando sequência ao nosso especial da saga Invocação do Mal, que vai ter o seu quarto capítulo muito em breve, tá chegando já, né? Eu vou falar sobre o terceiro filme de um spin-off da saga, e é muito bizarro quando a gente pensa que o spin-off ganhou uma trilogia antes da própria série original, a nave-mãe, como eles chamam, que é o Annabelle 3, De Volta para Casa, o filme dirigido pelo Gary Dauberman. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É meio louco a gente pensar que enquanto a Warner e a DC estavam tentando acertar aquele universo compartilhado deles, o universo Invocação do Mal estava muito mais consistente, na proposta de entregar um filme interconectado todo ano, todos eles dentro de um orçamento com um rendimento muito alto, foram todos muito lucrativos, o que leva aí a um terceiro filme de Annabelle, pessoal. O Annabelle ele foi tão bem sucedido, eu acho que é tão mais fácil você vender um filme de Annabelle com o pôster, com a imagem dela, do que o próprio Invocação do Mal, que a New Line e a Warner, todos empolgados lá, encomendaram um terceiro filme de Annabelle que dessa vez seria dirigido pelo Gary Dauberman, o roteirista dos dois Annabelles, do Invocação do Mal, meio que uma das principais mentes criativas dessa franquia, que também volta para escrever o roteiro com o argumento que ele desenvolveu com o produtor James Wan, que teve essa ideia de fazer uma espécie de filme de parque de diversões mal-assombrado, uma noite no museu dentro do gênero de terror, Porque esse filme aqui, talvez o mais fantasioso deles até agora, no sentido de pegar uma mitologia que é baseada em algum tipo de fato, em algum tipo de história real, e sair correndo completamente, porque ele imagina essa história muito louca, onde a boneca Annabelle, liberta diversos demônios da sala de artefatos do casal Warren. E é uma boa ideia, ela é muito fácil de conseguir imaginar o que pode acontecer, tanto, que pelo sucesso dos dois Annabelles, isso atrai o Patrick Wilson e a Vera Farmiga para reprisar os papéis do Ed e Lorraine Warren, uma capacidade bem menor desse filme aqui, com um orçamento sempre controlado aí na casa de 30 milhões de dólares e gravações em Los Angeles no período de outubro até dezembro de 2018. E o resultado, um filme meio rápido, que não teve muito problema, que foi bem direto ao ponto, é, na minha opinião, um dos pontos altos da franquia Invocação do Mal também. Eu acho que apesar de ele não ser tão redondo e preciso e impactante quanto o segundo, o Annabelle, do David F. Sandberg, ele é um filme tão divertido, tão legal e tão bem executado também. A gente vai ter mais um caso aqui de eu ficar puto com o James Wan por ele não chamar o Gary Dauberman para dirigir Invocação do Mal, e eu sempre gostei desse filme e eu continuo achando ele pura diversão. A história do filme acompanha o casal Ed e Lorraine Warren, vividos por Patrick Wilson e Vera Farmiga, levando a boneca Annabelle para sua casa pela primeira vez, quando sua filha Judy, vivida por McKenna Grace, e um grupo de amigas acaba libertando seu espírito no Museu dos Warren, diversas entidades malignas escapam pela casa. Bom, o primeiro passo, que eu acho interessante desse filme é o ponto de história onde Gary Dauberman resolveu situar a narrativa que ele vai contar, porque ele começa depois do prólogo do primeiro Invocação do Mal, que é quando os Warren têm aquela conversa com as enfermeiras, quando eles entram em contato com a boneca Annabelle pela primeira vez, e você tem um prólogo super legal, que mostra a viagem de carro deles para chegar na casa deles em Connecticut e armazenar a boneca naquela gaiola de vidro com a bênção de um padre, do que vai se tornar o grande museu de artefatos deles. E é um ponto muito legal, porque você tá colocando ali o primeiro encontro, por assim dizer, dos Warren com a boneca Annabelle, amarrando muito bem as pontas desse universo, e garante também, eu vou meio que falar do roteiro e da direção em conjunto, uma ótima oportunidade do Gary Dauberman mostrar que ele veio, ele é um roteirista, e quando o roteirista vai dirigir, pode funcionar ou não, eu sempre tenho minhas questões com Aaron Sorkin, por exemplo, mas o Dauberman, olha, com essa ambientação bem Hollywood clássica de terror, com muita névoa, neblina, luzes contrastadas e uma ótima situação onde o casal Warren, para de carro, a Lorraine vê, pessoas que morreram num acidente, é bem derivativo do Sexto Sentido, que é uma grande influência para esse filme,
até umas sequências de construção muito paciente, escolinha do James Wan, onde a Lorraine, né, tá dentro do carro sozinha enquanto o Ed conserta o motor. Você vai vendo, né, um POV, a câmera se aproximando do carro enquanto a Lorraine tá com um mapa na frente, e aí você tá esperando o susto vir, mas ela tira o mapa, né, com uma força brusca e você não tem o susto, você tem uma cena até relativamente calma entre a Lorraine e um espírito que acabou de morrer e que também, né, vai se apegando à boneca. Uma introdução elegante, muito bem feita e que realmente me surpreendeu. Eu até falei aqui no canal sobre os Vampiros de Salem, né, o Salem's Lot, que ele dirigiu para HBO Max no ano passado, que não é um filme tão bom, mas que é surpreendentemente bem dirigido. O Doberman tem talento e ele mostra isso nessa primeira cena, e ele continua construindo tudo isso muito bem quando ele volta o olhar para Judy Warren, que é vivida pela McKenna Grace, que na época estava super em alta, né? Ela fazia as versões jovens de todos os personagens populares da Capitã Marvel, da Sabrina da Netflix, agora ela é uma caça-fantasma também. Então eu gosto dessa ideia, eles trocam a atriz para pegar a Judy Warren no período um pouco mais jovem, né? E se passa depois do primeiro Invocação do Mal, só que antes do segundo, por assim dizer. Eu acho que esse é o ponto exato. Então eles mostram a Judy um pouquinho mais vulnerável, ela é alienada na escola, sofre bullying, ela tem visões que ela não consegue controlar, né, de espíritos e fantasmas, por isso que ele é tão derivativo do Sexto Sentido, mas eu acho que eles criam ali uma personagem que é fácil de torcer, que você quer que se saia bem, que tem, né, na visão da babá um pouco mais velha dela, vida aí pela Madison Iseman, e também da Katie Sackhoff, que é uma garota mais popular da escola, que tem um arco muito bom também, né? O filme ele constrói essa situação onde a Judy vai ficar de babá na casa dela sozinha e essa outra amiga vai junto para querer entrar no Museu dos Warren, né? E você constrói uma personagem que parece que quer entrar lá só pela zoeira, só por um desejo adolescente de causar alguma discórdia, mas tem um bom pano de fundo porque ela quer entrar em contato com o pai dela que morreu no acidente de carro, um acidente provocado por ela. Então Gary Dauberman ele constrói e estabelece muito bem os personagens, as peças. Pode até parecer bobo, né, mas o fato de que a Judy se preocupa com o fato de que ninguém vai na festa de aniversário dela e aí no final todo mundo vai, é bonitinho, é legal, tem aí um arco bem desenvolvido. Por mais que seja clichê, ele é bem executado, até porque eu acho que as três atrizes aqui são muito boas, especialmente a McKenna Grace. Eu até acho meio chato o fato de que a gente não teve, né, uma própria franquia controlada pela McKenna Grace como a jovem Judy Warren, né, porque ela até literalmente chega a exorcizar demônios nesse filme. É o quão doido esse filme saiu por aí, né? Eu até tem uma energia dele de Goosebumps, sabe? Adaptação de Goosebumps. É o tipo de filme de terror que eu veria depois da escola na quarta ou quinta série, sabe? É um terror meio light, acessível, mas que é, de novo, muito bem construído. O Gary Dauberman trabalha aqui com o Michael Burgess, que é um dos diretores de fotografia que acompanha o James Wan, e ele aproveita muito bem aquele espaço limitado da casa, né? O filme inteiro se passa na casa, mas ele traz elementos e antagonistas muito legais, né? Você volta aí, obviamente, com o demônio Annabelle, com aquela, né, visão do caipiroto lá, que na minha opinião fica muito banalizado nesse filme. Eu acho que um dos pontos fracos dele é o clímax, que é muito rápido, apressado e que perde o impacto daquela criatura, né? Eu, ironicamente, acho que quem melhor conseguiu trabalhar com essa imagem foi o John Leonetti no primeiro Annabelle, porque aparecia bem de relance, não era tanto. Aqui literalmente é um cara de maquiagem, um traje de borracha, mas o Dauberman ele nos surpreende com as outras ameaças desse filme, com uma noiva ensanguentada que é vivida pela Natalie Seyfried, o barqueiro que é fenomenal, tem toda uma sequência que é pautada no som de moedas caindo enquanto a Madison Iseman está no escuro procurando a origem daqueles barulhos. Ela vai usando uma lanterna, o próprio brilho da moeda para encontrar algum tipo de orientação. Uma excelente cena. Tem uma armadura de samurai que nem faz nada no filme inteiro, mas só a presença dela numa cena de corredor que vai virando a cabeça, você escuta os sons de uma batalha japonesa. É muito bom, é muito inventivo. E beleza, pode até ser que eles estavam aí fazendo um brainstorming de jogar ideias de potenciais spin-offs, mas eu gostei de quase todos eles. Tem até um lobisomem, meu, tem um espírito de um lobisomem. Não faz o menor sentido, né? Eles ainda
tão teoricamente falando sobre algo real, mas é muito bacana. Eu gosto como ele mistura efeitos práticos, efeitos de luz. Tem uma sequência nesse filme, tem várias, na verdade, né? Mas sabe quando você sente que o diretor tá muito inspirado, que tá todo mundo na vibe dele, que é quando a Judy tá no quarto e ela vê que tem uma aparição da boneca Annabelle na cama dela, ela derruba uma espécie de abajur que ela tem, que gira um tipo de caleidoscópio que, né, mistura cores e a cada passagem de cor, a sombra da ameaça vai mudando, né? Aquele é o momento que você sente o diretor quer se exibir. Mas ele tá se exibindo com algo muito legal, dinâmico e bacana, então eu perdoo, eu adorei ver como ele construiu essas ideias, de como ele fez uma aventura muito divertida, né? Ele conseguiu trazer bons personagens, tem soluções fáceis sim, com toda certeza. Eu não acredito que um exorcismo numa gravação de vídeo seria o suficiente para salvar uma das personagens ali. Ele é, né, meio desengonçado no final dele, mas no geral eu gosto bastante. Esse é um dos filmes Invocação do Mal que eu mais reassisto, né? Eu vi mais o 3 do que o 2, eu considero o 2 o filme melhor, mas esse daqui é tão divertido, é tão leve, é tão despretensioso, mas feito com muito talento, elegância e uma construção inteligente, que eu realmente coloco aí como uma das joias do universo Invocação do Mal. Pra Annabelle 3 De Volta para Casa, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, com mais um investimento baixo, o Annabelle 3 acabou sendo um retorno bem lucrativo para Warner Bros., ainda que ele permaneça aí como o que menos rendeu grana da saga inteira, né, o que menos rendeu da trilogia Annabelle. O filme do Dauberman estreou nos Estados Unidos em 26 de junho de 2019, com valor de 20,269 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 25,612 milhões, enquanto na bilheteria doméstica ele fechou com 74,152 milhões, que ajustado para a inflação cresce para 93,699 milhões, e no mundo inteiro um valor de 231,252 milhões, que ajustado para a inflação cresce para 292,210 milhões. Seria o último filme da saga Annabelle, pelo menos até agora, né? Já foram 6 anos, eu não sei se eles fariam mais um filme de Annabelle, né? Dependendo da ideia. Eu só sei que eu quero ver mais trabalhos de direção do Gary Dauberman, por favor. Eu ainda tenho ressentimentos pelo fato dele não ter voltado para dirigir nenhum Invocação do Mal, o que nos levará aí, claro, a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que é dirigido pelo Michael Chaves, o herdeiro do James Wan, de toda a saga Invocação do Mal, para falar a verdade. Eu não vou falar sobre a Maldição da Chorona, eu vi que tiveram comentários pedindo. Ele não é parte do Invocação do Mal, né? Eu sei que já teve aquela história, tem aquela cameo do padre lá, mas nem o James Wan considera parte da cronologia, então foi mal, pessoal, dessa vez não. Mas enfim, deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham do Annabelle 3 e qual é o seu filme de Annabelle preferido nessa inusitada trilogia. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.